Olha, tem livros que simplesmente desafiam a gente, né? Hoje vamos falar de um desses, Merci, do Robertson Frizeiro. É uma obra realmente única, super ousada da nossa literatura contemporânea. E para a gente conseguir captar a genialidade desse livro, a gente precisa começar com uma frase bem específica. Então, essa frase da Anaïs Nin, ela não está ali à toa. É a epígrafe do livro e, sinceramente, é a chave para tudo o que acontece depois. É como se fosse um mapa que o Frizeiro entrega para a gente antes de começar essa experiência literária que é, assim, radical. Com só 96 páginas, Merci é o que muita gente chama de uma pequena joia. E é mesmo. Ele é formalmente muito, mas muito arrojado. É aquele tipo de livro que, mesmo sendo curto, tem uma intensidade que, nossa, te pega logo de cara e convida para uma viagem profunda sobre o que é, afinal, a nossa identidade. Tá, mas o que é que faz esse livro ser tão ousado assim? Bom, a resposta está toda no mistério central que o autor constrói de propósito, a identidade de quem está nos contando a história. E é aqui que a coisa fica realmente radical. Presta atenção. Em nenhum momento do livro o gênero de Merci é definido. Sério, não tem nenhuma pista se a personagem é homem, mulher, não binária, nada. Essa omissão é um convite direto para que a gente, na leitura, preencha essa lacuna. E é aí que a mágica, ou melhor, o espelho, acontece. Ok, mas como é que o autor consegue construir esse espelho? Pode ter certeza que não é por acaso. É uma arquitetura literária muito bem planejada, onde a forma como se escreve é o próprio conteúdo. A primeira ferramenta é justamente essa. O romance é inteiramente escrito em versos. O próprio Frizeiro explica que essa escolha não é só estética, não. Ela permite a ele controlar o ritmo da leitura, sabe? Criar impactos que um texto em prosa, um texto corrido, não conseguiria. As pausas, as quebras de linha, tudo ali tem um porquê narrativo. O Frizeiro também pega emprestado uma técnica da música, que ficou bem famosa com o Wagner, o leitmotiv. Sabe em um filme quando toca uma musiquinha específica sempre que um personagem aparece? É isso, a repetição de um tema para criar uma conexão. Só que em Merci, ele usa isso com uma bela camada de ironia. Para ficar mais claro, olha só este exemplo. A tia da personagem Merci é apresentada de forma bem casual, com essa informação entre parênteses. Os 5 filhos dela deram para o crime. Parece só um detalhe, né? Pois é, mas aí, mais pra frente, o tema retorna. A mesma tia, a mesma história, só que com uma mudança bem pequena, mas crucial na palavra. De deram para o crime para versados no crime. Essa troca sutil constrói uma ironia poderosíssima sobre hipocrisia e julgamento social. Beleza? Vamos agora entender qual era a intenção do autor por trás de tudo isso. Onde é que ele queria chegar? Essa pergunta foi a que o próprio Robertson Frizeiro se fez, e foi ela que virou o motor de Merci. A ideia dele não era escrever uma história para julgar os outros, sabe? Era, antes de tudo, um mergulho para dentro de si mesmo, e um convite para que cada pessoa que lê fizesse o mesmo. Então, a gente volta para a ideia do espelho. O ponto crucial é esse. Frizeiro queria que o livro funcionasse exatamente assim. Ao terminar a leitura, a pergunta que fica é: peraí, por que eu imaginei Messê como um menino ou como uma menina? A resposta revela os preconceitos guardados dentro de cada um de nós. E agora, vem uma parte que é de cair o queixo, a velocidade com que essa obra tão complexa nasceu. Acredite se quiser, o romance foi escrito em apenas 15 dias como parte de um desafio literário. E só para a gente ter uma noção do que isso significa, o romance anterior dele, O Longe das Aldeias, levou 20 anos para ser concluído, desde a ideia inicial até a publicação. 20 anos! Mas calma, essa rapidez para escrever Merci não significa pressa. Muito pelo contrário. Na verdade, isso aponta para uma maturação artística. As preocupações com termos como violência e identidade já eram trabalhadas pelo autor há anos. Então, quando ele sentou para escrever, a história simplesmente fluiu, já madura. E é isso que nos faz entender por que Mercier é bem mais do que um experimento literário. Ele é uma crítica social poderosa e muito, muito necessária. A ambiguidade de gênero permite que o livro explore a vulnerabilidade de uma forma universal. Passagens como esta mostram como a identidade de Merci é o tempo todo construída e até violada pelo olhar dos outros. E essa é uma experiência que ressoa de maneiras diferentes para cada pessoa que lê. E o livro termina com uma provocação brilhante. A última pergunta que fica ali, em aberto, mira diretamente na nossa tendência, muitas vezes machista, de culpar a vítima.
Não importa como Mercy foi imaginado durante a leitura, essa questão força uma reflexão sobre responsabilidade e desejo. Mercy é uma obra que, apesar de toda essa força e importância, talvez ainda não tenha recebido a atenção que merece no nosso cenário literário. É de fato uma daquelas joias que precisam ser descobertas. O editor Eduardo Krause, da Dublinense, faz uma promessa bem forte. Ele diz que quem lê o livro de uma só vez, ao chegar na última linha, se arrepia da cabeça aos pés. É a promessa de uma experiência de leitura visceral, inesquecível. Fica aqui, então, o nosso convite para descobrir este trabalho único, para compartilhá-lo e, com isso, fortalecer uma literatura que ousa ser diferente, que desafia e que, principalmente, faz a gente pensar. E a gente encerra com a grande pergunta do romance. Se a história é um espelho, o que será que ele vai revelar sobre quem o lê? A resposta, assim como a própria personagem, fica em aberto.